Cortaram aqui, ó. Amor, eu tô chocada. Olha como que limpou, olha. Limpou até demais, né? Não precisava ser tão largo, né? É. Fez uma picada bem grande. Tá vendo? Cortou bem certinho. Amor do céu, quem faz isso, hein? Tanta gente pede pra nós fazer investigação e nós dá trabalho pra chegar no local, né? Olha, fez certinho, ó. É uma picada bem grande essa. Viu que era fechada? Tudo fechado, ó, cheio de galho, cortou tudo, ó. Eu acho que foi ontem que ainda tá meio... A folha tá crescendo. Agora que tá secando, ó. Olha bem o chão. Ele falou assim, você vai ficar chocada quando você chegar no local da investigação. Eu pensei que era outra coisa. Mas eu tô chocada mesmo, olha só, limpinho pra nós passar. Em outros casos, nós teríamos que vir no meio desses matos, tudinho aí, ó. Olha aqui. Aprender a falar matagal, né, amor? É. Ele falou o quê? Quando chegar no morrinho aqui, ó, o morro aqui, ó, tá vendo? Aí tem um Subiu o bosque. morro, ó, ele também roçou aqui, ó. É o bosque. Roçou aqui também. Será que é o bosque? Creio que seja aqui, ó. Sabe por quê? Ele limpou aqui. A gente nem veio no GPS, não veio no GPS até entrar lá em cima. Chegando ali na entrada, a gente já viu a picada, né? E desceu. Um lugar bom aqui, tá na descida, amor? Tem que procurar um lugar legal aqui pra mim poder... Deixa aqui, né? Pra mim não ficar caindo pra trás, senão fica ruim pra mim fazer a entrada do vídeo. Pronto? Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a investigação é nesse local. Fiquei chocada, né? E surpresa, sei lá, não sei nem como falar, né? Quando a gente chegou. Quem pediu pra gente fazer essa investigação disse assim, a gente falou que vinha essa semana, né? Era pra ter vindo ontem, mas não deu certo. Então a gente veio hoje. E ele falou assim, ó, vocês podem ir, chegando lá você vai ficar chocada. E a gente ficou mesmo, porque limpou o caminho bem limpinho pra gente entrar aqui. A gente ficou assim, né, porque assim, a gente entra no meio do matagal e a gente tem que ir cortando os galhos daqui, se caindo dali até chegar no local. Pois deixou limpinho, fez a trilha certinha até chegar aqui neste local. É longe. A trilha certinho, ó. Até a gente chegar nesse local. Ele falou assim, aí você vai chegar no morrinho, e aí quando você subir o morrinho, ali é o local exato do que aconteceu. E a gente tá aqui, né, obrigada, tá? Obrigada, Luiz. Ele não falou nada, que não precisava falar o nome dele, né, amor? Não podia falar? Obrigada, tá, Luiz? Obrigada mesmo. A gente fica realmente surpresa, fica chocado, porque assim... É muito bom chegar no local, que nem você falou que é um matagal meio fechado, é perigoso. Então você deixou limpo o lugar para nós. Só temos que agradecer, tá bom? A gente veio até aqui, né, a pedido do Luiz, para fazer essa investigação. Muito triste o que aconteceu aqui. Um rapaz, né, que veio fazer aí... Eu não sei explicar direito, gente, porque como... É família que pediu, eu quero pedir desculpa para a família antes de eu contar aqui, porque muitas das vezes pode ser que a família se ofenda, mas o Luiz falou que eu poderia contar a história certa, tá? Falar o que ele falou. Então eu vou contar da maneira que ele me falou. Alguma coisa não precisa, tá, Luiz? Eu não vou falar. Não precisa, é só para que
os nossos inscritos entendam o que está acontecendo e por que eu vou fazer a investigação, tá bom? Ele falou assim, que um casal que se casou, ele já era viúvo, o homem já era viúvo, né? Ele tinha 2 filhos e ele se casou novamente. Os 2 filhos dele ficou com a irmã dele para a irmã dele cuidar das 2 crianças. E ele se casou novamente. E então ele tinha o outro irmão e o filho desse irmão dele pediu para morar lá na casa dele porque eles moravam em outra cidade e ele estava um trabalho na cidade. Ele pediu um favor para ele. Falou: só moram vocês 2, eu sei que vocês posso atrapalhar vocês 2 porque não tem muito tempo que vocês são casados, né? Mas eu queria muito só um cantinho para mim ficar até eu arrumar um lugar, porque eu arrumei um trabalho na mesma cidade do senhor, tio. Então pediria para o senhor se podia me arrumar um cantinho só para mim ficar, para mim, quando eu estiver estabelecido, eu saio daí, eu já arrumei até emprego. E pediu ajuda para ele. Então ele ajudou, porque também a irmã dele cuidava dos 2 filhos dele, né? E ele estava morando com essa mulher dele. E passado um tempo, ele começou a desconfiar do sobrinho dele, que estava dando de cima da esposa dele. Pela maneira que ele olhava, pela maneira que conversava. E ele chamou a atenção da esposa. A esposa falou: não, jamais, ele é um menino educado, um menino muito querido, não, pode ficar tranquilo. Então quando ele saía, que o sobrinho dele tinha que ficar, então ele ficava assim, perdido. Ele ficava assim, nervoso, porque ele tinha ciúmes do sobrinho. Mas ele começou a se repreender, porque ele não queria acreditar que o sobrinho podia dar de cima da esposa dele. Então ele saía, mas saía nervoso. Um dia ele retornou para casa e ele chegando em casa, porque ele saiu e voltou logo. Ele fazia um trabalho assim, trabalhava por dia para as pessoas, né? E daí ele foi fazer o trabalho, chegou lá, o patrão tinha sofrido aí um acidente, né? Ele fazia trabalhos nas casas, como que fala, amor? Que colocar janela, colocar... Pedreiro? Pedreiro, só que ele ele sabia desenhar em janela, umas coisas assim, gente. Carpinteiro, então. Carpinteiro, isso aí. O menino falou lá, mas eu sou muito esquecida, né? É carpinteiro que fala. Então ele desenhava, ele sabia fazer os desenhos da janela, ele era assim muito caprichoso, né? Daí ele foi lá e aí aconteceu isso com o patrão dele, ele não trabalhou aquele dia, voltou para trás. E quando ele voltou, que ele chegou em casa, ele viu que ainda o sobrinho estava dormindo, a esposa ainda estava dormindo, achou estranho, né? Porque já era hora de estar de pé. E quando ele entrou dentro da casa devagarzinho, ele escutou barulho, um barulho assim, vocês sabem como, né, gente? No quarto do sobrinho. E ele foi até lá e deu uma olhada e a esposa dele estava junto com o sobrinho na cama, né? E ele levou um tremendo de um susto, só que ele foi muito frio, porque ele fingiu que não viu, voltou para trás, fechou a porta devagarzinho, porque já tinha aberto a porta já com muito cuidado, ele já estava desconfiado, né? E ele voltou, né? E esperou um pouco e veio chamando a esposa, né? Aí ela saiu correndo para dentro do quarto dela e eles ficaram tudo certinho. Ali ele entrou e falou, tratou ela bem, muito bem. Fez de conta que nada havia acontecido, foi bem frio. Esperou uma oportunidade para que ele saísse junto com o sobrinho e trouxe o sobrinho dele até nesse local, né? Inventou uma história para o sobrinho que ele ia, que aqui no meio aqui desse matagal tinha uma madeira que ele precisava muito e que ele queria ver se tinha como tirar essa madeira sem que ninguém desconfiasse, né, dessa madeira, que ia ajudar ele bastante lá no trabalho dele. E aí o sobrinho dele entrou com ele dando risada com o sobrinho, fazendo planos, né?
entrou até aqui. Quando chegou neste local aqui, ele sacou, né, de uma... Eu não posso falar até o nome e disparou sobre o sobrinho dele. Viu? A árvore quebrou, mano. Estranho, né, amor? Vai quebrar sozinho assim? É. Ai, ele não sabe, né, se alguém tá entrando aí. E ele disparou sobre o sobrinho dele, deixou ele aqui, foi embora, fingiu que nada aconteceu. Chegou em casa e perguntou do sobrinho dele para a esposa. Ela falou: não, ele saiu daqui, falou que ia sair com você, saiu junto com você. Aí ele falou assim: não, ele saiu comigo até, me pediu carona até o bar, deixei ele lá na rua e fui fazer minhas coisas, retornei, ele não chegou ainda, então tá bom. Aí ficou ali. Aí escureceu, não apareceu, não dormiu em casa. Aí ele falou para a esposa assim: deve ter arrumado alguma namorada por aí, né? E dormido fora. E ele começou a perceber que a esposa estava preocupada com o sobrinho, né? Perguntou para ele se ele não estava preocupado. Ele falou: não, esses rapazes solteiros é assim mesmo. Ele sai para namorar e depois não dorme fora de casa. Já ele chega aí. E no outro dia nada. Esperou mais um dia, nada. Ela falou: você não vai fazer nada? O seu sobrinho desapareceu. Ele não apareceu aqui, não avisou nada. Deve estar na casa de alguma namorada. Aí no quarto dia chegou a notícia, né, que tinha encontrado, né, um corpo de um rapaz nesse local. E provavelmente, como pessoas que a cidade não é muito grande, né, que conhecia ele, provavelmente seria ele. Porque a esposa dele já tinha esparramado para os amigos dele que ele tinha desaparecido. Sem falar nada para o marido, porque o marido... ela começou a perceber que o marido não estava nem aí. Então, para não demonstrar que ela estava com muita preocupação, para ele não desconfiar que eles tinham um caso, mas ele já sabia e ela não sabia disso, né? Ela começou a falar para os amigos, perguntar: você não viu ele? Começou a perguntar, ué, mas é estranho, né? Ele não foi trabalhar, não apareceu no serviço, nada. E aí encontraram e chegou essa notícia. E quando chegou a notícia que tinha encontrado ele nesse local sem vida, ela, na hora, começou a chorar. Daí ele olhou para ela e falou para ela por que ela chorava tanto. Aí ela falou assim: porque é a mesma coisa que fosse o meu sobrinho também. É seu sobrinho, é meu sobrinho também. E ele, mas ele queria muito falar com ela do que tinha acontecido, né? Do porquê ela estava chorando. Mas ele não queria deixar suspeita. Só que quando aconteceu isso, ela já suspeitou pelas atitudes dele, até perguntar por que ela chorava tanto, alguma coisa ele deixou escapar. E ela já começou a desconfiar. Mas aí ficou quieta porque já estava com medo de acontecer a mesma coisa com ela. Nas investigações, gente, como eu sempre falo, né? A polícia ágil conseguiu descobrir qual o carro que desceu aqui, como que foi, e descobriu que o tio sabia de alguma coisa. Foram atrás dele e nas investigações ele falou uma coisa e depois ele caiu em contradição de novo, e eles começaram a perceber que ele tinha alguma coisa a ver. Foi quando eles falou que já sabia o que tinha acontecido, aí ele entregou. Ele falou que fez isso e contou toda essa história de que ele sabia, porque ele chegou e viu. Ele falou assim: daí eu não aguentei aquilo. Então eu pensei em fazer isso na hora, mas eu me controlei e pensei: se eu fizer escondido, ninguém vai ficar sabendo, vou me livrar do meu sobrinho, porque eu não quero perder a minha mulher. Eu amo ela demais, não quero perder ela, e vou ficar tranquilo e ninguém vai ficar sabendo. Só que não é assim, né? Funciona. As pessoas fazem as coisas, mas sempre tem o fio da meada. Onde você entra, que nem eles foram, cada detalhe, porque não precisa eu contar aqui, senão eu vou ficar aqui um tempão contando, né? Então, todos os detalhes para que eles chegassem até o tio, aonde o tio tirou a vida por causa de ciúmes da esposa.
por ter pego os dois juntos. E assim que a esposa soube que ele foi incriminado, que ele confessou, tudo que ele contou, ela não quis nem olhar mais para ele. Lá ele ficou preso, ela juntou tudo que era dela e desapareceu. Desapareceu. Ela falou para a polícia: eu vou desaparecer, porque quando ele sair daí, ele vai me pegar também. Então eu preciso desaparecer. Aí falou para a polícia: eu não tenho nada a ver com isso. Vocês podem saber aonde que eu estou, mas nunca contar para ele aonde que eu estou, porque ele vai fazer a mesma coisa comigo. Então ela deixou para a polícia certinho onde ela estava e desapareceu. E eles falam que o local aqui é assombrado, e foi um parente que pediu para nós, né? Ele não falou nada, né, de falar o nome, e eu acabei falando, mas se ele disser Rose, não é para falar. Ele foi muito gentil com nós, veio aqui, fiquei chocada mesmo, limpou tudo pra gente vir fazer a investigação, né? E se ele dissesse, não, Rose, não era para ter falado o meu nome. Então aí a gente vai, na hora que eu falar, o Theo consegue cortar aí assim a minha voz um pouquinho pra não pegar certinho o nome, tá? Isso se ele pedir, se ele não pedir, eu vou estar falando o nome certinho aqui, tá bom? E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece de todo o coração, tá? Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para todos vocês que nos ajudam aqui no canal. A ajuda de vocês é importante. Quando vocês deixam o like também, vocês não sabem a importância que tem. Vocês estão nos abençoando. E que Deus abençoe vocês também. Porque dá vida pro canal, né? Fortifica o canal e o YouTube indica. Tá bom? Nós só temos que agradecer vocês. Vocês são anjos na nossa vida. A gente vai ligar o K2. E a gente vai passar o K2 aqui, dando presença, porque diz que se é assombrado. Mas a gente fala que não é assombrado, é espírito precisando de ajuda. E nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. A gente está aqui com todo respeito. Por favor, pode se aproximar. Se você se aproxima, o K2 acende, eu vou te ajudar. Por favor. Quebrou. Tá vendo? É bem grandona ela. Você tá vendo, amor? Eu não tô vendo. Ah, reto. Hã? Na direção do K2 aqui, ó. Ah, é verdade, amor. É uma árvore, gente, aquela hora do barulho, foi uma árvore que... Olha lá, o galho tá até no chão. Amor, tá acendendo o K2. Eu vi na hora que deu sinal. Deu sinal, então vamos logo já pegar os aparelhos, gente, já iniciar aí pra gente ajudar o espírito, né? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora aqui para lhe ajudar. Viemos aqui para ajudar. Pode dizer o seu nome para nós? Reginaldo. Reginaldo, você é o espírito do rapaz que foi encontrado nesse local aqui, com a vida ceifada? Eu. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, Reginaldo. Tiraram a sua vida aqui, né? Nesse local. Tio. Falou que foi o tio dele. Eu confirmou. A gente sabe que foi seu tio, né?
Você sente muito pelo seu tio ter feito isso com você, né? Eu tenho certeza disso, porque é tio, né? Você tinha algum motivo para que ele fizesse isso com você? Sim. Reginaldo, a gente sabe qual o motivo, tá? Ele falou que você estava. A gente só quer que você confirme se é verdade, né? Que ele pegou você com a esposa dele na casa dele. Que ela estava em lugar de sua tia, né? Foi. E o que você sentia por ela? Ciúmes? Você tinha ciúmes dela? Você tinha ciúmes dela com o seu tio? Tinha. Ele tinha ciúme. E se você tinha ciúmes dela, porque então você gostava dela, né? Isso. Você se apaixonou por ela. Você estava com ela porque você se apaixonou por ela. Não era só um caso, é porque você se apaixonou por ela. Amor. Ele, ele amava ela, ele falou amor. É que quando é assim, eu sempre falo isso nos meus vídeos quando acontece isso, gente. A pessoa fica cego, né? E aí ele não consegue tá amando, né? Ela também amava você? Ela estava com você porque ela amava você? Sim. Ele falou que ele entrou dentro da casa e você estava com ela. Ele voltou, porque ele entrou quietinho, porque ele já estava desconfiado. Ele voltou e fingiu que nada aconteceu e depois convidou você para sair e trouxe você até aqui, né? Ele foi bem frio ao fingir que nada estava acontecendo. Ao chegar aqui, quando ele começou a disparar em você, para não falar o nome, tá, gente? A disparar em você aí, ele disse que tinha visto você lá com ela. Nesse momento, você sabia por que ele estava fazendo isso com você. Sim. Você se arrependeu de ter feito isso, de ter ficado com ela, né? Acabou perdendo, né? Aí a sua vida. Ele se arrependeu, né? Porque, com certeza. Nesse momento, eu acho que você já ficou com medo de tudo que estava acontecendo. Porque ele era seu tio de sangue, né? Ela não, mas ele sim. Só que ele também estava muito apaixonado por ela e não queria perder ela. Então achou que ninguém ia ficar sabendo. Só que descobriram, ele foi preso, tá? E você ficou aqui por quê? Tem um motivo, né? Para você ter ficado aqui. Pecado. Ele quer dizer que estava em pecado? É isso, né, amor? Você estava em pecado, né? Fazendo essas coisas erradas. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito mesmo. Ele correu, amor? O Reginaldo correu? Porque assim, lá da entrada até aqui, né? Você chegou a correr para que ele não fizesse isso com você? Sim. Então ele correu lá da entrada aqui.
ele disse que trouxe ele até mais dentro do matagal para mostrar a tal árvore que ele precisava da madeira. E aí, quando ele estava de costa, ele disparou e já começou a falar que era por causa disso, né? Entendeu? Ele estava ali já na ânsia do desencarne e ele falando. Ele mesmo falou, porque ele estava muito revoltado, muito revoltado. E perdão. Você está pedindo perdão para quem? Tio. Ele está pedindo perdão pro tio dele. Tadinho, né? Ele errou, mas é complicado, né? E Deus, eu nem perguntei, amor, ele pediu perdão pro tio e agora pediu perdão para Deus. Isso mesmo. E perdoar, né, o que ele fez com você, né? Você está pedindo perdão para ele, você também perdoar ele que ele fez isso com você. Você perdoa? Sim. Deixa eu perguntar para você, quem começou tudo isso? Se você quiser falar, é claro. Quem começou tudo isso? Tipo assim, como que eu vou explicar, né? Foi ela que começou a dar de cima de você ou você que começou assim a paquerar ela? Vamos falar assim, né? Foi ela ou foi você? Eu. Foi ele. E ela, no primeiro, assim, quando você começou a falar com ela e tudo, ela já aceitou na hora? Não. Eu sinto muito por tudo isso. Você acabou se apaixonando por ela, como você falou, amava ela. E nesse momento, como você não consegue enxergar, porque o inimigo, assim, ele ajuda a fazer as coisas erradas. Eu falei isso no meu canal, gente. Mas ele não ajuda a encobrir. Porque esse, né, é o que ele veio fazer nessa terra. É o papel dele, né? É o papel dele fazer isso, né? O intuito dele é ajudar a fazer a coisa errada, mas não encobrir, porque agora o intuito dele é que descubram e aconteça o que aconteceu aqui. Por isso que temos que estar atentos, tá? Sempre consagrar tudo a Deus, pedir a Deus, até o nosso pensamento é consagrado a Deus. Todos os dias de manhã, consagra até os pensamentos, porque a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus. O inimigo, ele está aí ao nosso derredor, tentando derrubar. É o tempo todo. Mas o importante é que você se arrependeu, que você pediu perdão, né? E que você também perdoou. Muito importante isso. E nós viemos aqui para ajudar. Então, vamos agora deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão. É um símbolo que nós fazemos, tá? Você consegue ver o anjo e a mentora? Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. E obrigada por ter entrado em contato conosco, né? Você também ajuda pessoas que podem estar passando pela mesma situação, vendo esse vídeo. Ele vai pensar melhor no que ele está fazendo, para que não venha cair aí em tentação e a vida ser destruída, não é mesmo? É mais um aprendizado aqui no nosso canal, tá bom? E você segue em paz seu caminho. Nós vamos pegar a água e a vela para você. Siga em paz, tá? Segue seu caminho, Reginaldo. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Reginaldo, né? Vamos fazer uma oração para ele. Ele arrependeu, né? Pediu perdão, que é muito importante, e perdoou.
E ele entendeu que ele estava errado, falou que estava em pecado. Amor, que é isso? Um pássaro, né? É um pássaro? É. Parece gente gritando, né? Desculpa aí, gente. O importante agora é nós ajudar o espírito. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Reginaldo, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se o Reginaldo conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.